A Assembleia Legislativa é importante para o desenvolvimento das nossas ações e dos interesses da sociedade, como foi falado um pouco antes, né, a palestra anterior. E a gente vai abordar como as organizações acabam se envolvendo e como o parlamentar em si acaba se envolvendo com essas organizações. Onde está realmente o quesito da parceria e onde podem acontecer certos perigos, né, para a implementação dos procedimentos legislativos dessa organização. Ok? O slide está pronto aí? Quem está organizando o slide? Alguém? O slide. Ah, é aqui, é? Ah, é. Não tem passador. Enquanto a galera tá organizando ali, eu vou cantando para vocês. Eu sou um excelente cantor, tá? Não, tô brincando, eu não canto nada não. Você canta? Hã? Ah, ele não canta, ele só encanta. Muito bem, muito bem. É bom encantar as pessoas, né? Então ficamos fascinados com pessoas que nos encantam. Deu certo? Deu certo agora? Então vamos embora, então. Se deu certo, vamos para. Ah, isso já foi falado. Olha só, tanto de parlamentares que existe na nossa casa, né? Agora é importante também a gente observar essa foto e buscar representatividade naquilo que está na sua atuação. Quais deles realmente atuam na educação? Quais deles atuam na agricultura? Quais deles atuam realmente com a atuação indígena, com os povos das florestas? Quais deles atuam com outros tipos de política? Ao olhar essa foto, é importante que temos que buscar essa representatividade e, principalmente, a partir desse levantamento, entender essa relação é de mútua cooperação. É realmente para o interesse da sociedade nesse quesito. Mas bem, nosso tema é aqui, associações privadas e a sua relação com o poder legislativo, né? Tecnicamente com o parlamentar, seja vereador no município, seja no estado, o deputado estadual, ou seja no federal, como deputado federal ou senador. Mas antes, a pergunta que eu faço a vocês é: o que é o terceiro setor? Alguém quer arriscar aí? O que é o terceiro setor? Você que está me olhando aí, eu estou ficando muito desconfiado, está me olhando muito. O que é o terceiro setor para você? Associações, no contexto geral, associações. E para vocês aqui, o que é o terceiro setor? Associações, encontro, comunidades, entre outras coisas. Bem, resumindo, o terceiro setor é um conjunto de organizações da sociedade civil. São movimentos, são grupos que se organizam por interesse para sanar algum tipo de problema. Se realmente na nossa linha rural, na nossa linha, temos ali produtores que estão com dificuldade do escoamento, também dificuldade na educação para os pequenos, a galera se reúne, se desenvolve em um organismo para atuar em cima de uma política, porque ali há algum tipo de problema. Da mesma forma nas causas indígenas, da mesma forma nas causas de bairros, entre outras causas que ocorrem da necessidade ou de algum problema que é gerado na nossa cidade e acaba nos impactando de forma negativa esse problema. Mas para positivar, para realmente sanar esse problema, nos reunimos em grupos, em pessoas interessadas em sanar o problema. Então, terceiro setor é isso. É um conjunto de organizações da sociedade civil, seja movimentos, seja grupos organizados, que fazem parte do terceiro setor, isso de uma forma mais ampla, trazendo organizações sem fins lucrativos. Mas hoje nós temos o marco regulatório das organizações da sociedade civil, assim como é conhecido a Lei 13.019, que ela regulamentou os processos de parceria entre as organizações e o poder público. E no Estado, nós temos o decreto 21.431, que regulamenta essa legislação. Essa legislação, em seu artigo 2º, ela fala que as organizações da sociedade civil que fazem parte do terceiro setor, existem 4 tipos de naturezas jurídicas no Brasil. Associações privadas, que com certeza vocês fazem parte de uma associação privada.
Fundações privadas. Aqui nós temos, acho que 2 fundações de Paraná, a FUNCRED, né, e uma outra fundação. As cooperativas, que com certeza vocês conhecem várias cooperativas, e com certeza vocês fazem parte de cooperativas também, né? E as organizações religiosas, que é uma novidade. As organizações religiosas entraram nessa pauta, nesse quesito de participar dos processos de parceria com a administração pública, mas lembrando, o foco não é a organização religiosa em si, mas o projeto que ela vai estar realizando. Antes, as organizações religiosas faziam suas estratégias, criavam associações, porque a igreja não poderia captar recurso. Na verdade, a organização religiosa, seja qual for, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja católica, seja um candomblé, o tambor de Minas, entre outros tipos de religiões. Então, elas criavam seus organismos como associações privadas e assim captavam o recurso e desenvolviam. Hoje não. A igreja pode entrar no processo, no procedimento e captar seu recurso. Mas tranquilo até aí, né, gente? Conjunto de organizações da sociedade civil e, conforme está o marco regulatório, associações privadas, cooperativas, fundações privadas e organizações religiosas. Agora, um ponto importante é entender quem são realmente essas organizações da sociedade civil. Primeiro ponto, elas são privadas. Elas são de direito privados. Significa o quê? Que há um regramento interno que é decidido pela Assembleia Geral. É os componentes da organização, né? O seu ato é mais simbólico, que na verdade que comanda a organização. Ela é de direito privado. Então nenhum agente externo pode interferir nas decisões dessa organização. Sem fins lucrativos. É importante a gente entender esse termo sem fins lucrativos, porque muitos de nós, principalmente cidadãos que não conhecem as organizações, acabam fragilizando. A própria organização se fragiliza no sentido: doa para mim, estende o braço, coloca o pires na mão, inclina a cabeça, com uma posição muitas vezes de coitadinho, doa para mim porque eu sou sem fins lucrativos. Tecnicamente, ela está passando uma informação dizendo: doa para mim, eu não consigo me manter, mas doa para mim porque realmente eu só vivo de doação. Na verdade, sem fins lucrativos significa que você não deva ter lucros, e sim que você não divide o lucro, os rendimentos que há da organização entre seus associados, voluntários, colaboradores, entre outros. Você não há essa divisão. Então, sem fins lucrativos não significa que você não deva ter dinheiro na organização. Você deve ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, o que você faz sem dinheiro hoje? Não faz nada. A organização que está ali, a PAIDES de Paraná, que está realmente fazendo projetos para a sua reforma, fazendo projetos para desenvolver a melhoria da estrutura para acolher mais crianças. Ela vai conseguir sem dinheiro? Não, não vai. Precisa ter dinheiro. E se não tiver dinheiro, não vai acontecer nada. Então, sem fins lucrativos não significa que você não deva ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não consegue realizar seu projeto. Ok? Tranquilo até aí, gente? Sem fins lucrativos? Sem fins econômicos significa o quê? Que a tua finalidade não é econômica. Eu não criei, junto com os meus amigos aqui, não criamos uma organização para vender cadeiras. Nós criamos uma organização para acolher crianças com deficiências neurológicas. Nós criamos uma organização para acolher dependentes químicos. Nós criamos uma organização para acolher mulheres que sofrem violência doméstica. Observe que esse tipo de movimento é sempre voltado para o interesse público ou situações que vão trazer algum tipo de benefício, né, devido a alguns problemas gerados ali. Então, eu não nasci para vender cadeira. Eu nasci para cuidar de uma política pública. Eu criei a organização para escoar os produtos, né, desenvolvido pelos povos indígenas. Eu criei uma organização para realmente acolher as mulheres que sofrem de câncer de mama. Então, é sempre voltado para o interesse comum. Então, eu não nasci para vender cadeira, vender carro ou outras coisas, mas há uma confusão também que acaba gerando e é algo que precisa ser discutido dentro da Casa Legislativa para levar como proposta, muitas vezes, para o governo. Esse trânsito que nós precisamos identificar as dificuldades das organizações e fazer esse elo para que a gente possa melhorar os processos das próprias organizações e, assim, atuar de uma forma mais inteligente dentro da sua gestão.
Sabemos que a nossa finalidade não é econômica, mas podemos vender cadeira para manter o nosso projeto. Olha que legal. Eu posso vender serviço para manter os projetos da organização. Mas eu não nasci para isso, mas eu tenho meios, formas econômicas de desenvolver as atividades econômicas, mas esse recurso que entra dessa venda é para o projeto, é focado para o projeto. Exemplo, se eu tenho ali uma organização que atua com crianças com deficiência física e há esse acolhimento, e a organização começa a desenvolver as suas vendas de cadeiras, como exemplo, estou vendendo cadeira. Todo o recurso é da organização e vai diretamente atender um projeto. Então, ficou claro aí, gente? A gente precisa observar os instrumentos, as resoluções que ali há e o que está nos impedindo de ter essa relação mais comercial como organização da sociedade civil. E assim, ter essa melhora contínua também nos processos de parceria, onde nós podemos melhorar. E eu trouxe aqui alguns pontos que vai ser interessante de projetos que foram aprovados na casa, que são interessantes, e projetos também que não são interessantes. Que falta esse alinhamento, esses ajustes, ou uma questão técnica, ou uma questão política, mas são coisas que nós precisamos entender e compreender e caminhar nessa parceria. Aplicabilidade e destinação das emendas parlamentares é uma relação que há, e eu acredito que boa parte das organizações buscam isso. Quando você busca um parlamentar, um vereador, provavelmente você está em busca de quê? De recurso. E esse recurso, muitas vezes, vai vir via emenda parlamentar. No meu ponto de vista, olha só, eu vou ser bem criterioso agora nesse ponto de vista. Quando cria-se uma organização e ela já vai nessa estratégia de querer recurso público via parlamento, né, via uma articulação com o vereador, via articulação com o deputado ou com o deputado federal ou senador, eu já não tenho bons olhos. Porque existem critérios para que você demonstre para a sociedade que a tua organização tem atividades e ela consegue ali realmente desenvolver atividades de forma única, né? Realmente de forma como prioridade. Quero dar um exemplo aqui. Quando você cria essa organização, já vai em busca de um vereador para articular algum tipo de captação de recurso via, seja emenda ou seja uma programação orçamentária prevista ali, a organização não tem tempo ainda, né, para fazer essa formalização de parceria. Para a prefeitura é 1 ano, Estado 2, União é 3. Precisa ter esse período de execução própria, da própria organização. Ela realmente nasceu para aquilo. Então, ela nasceu por questões de interesse próprio. Então, eu não posso, nesse primeiro momento, envolver um parlamentar ou a gestão pública nessa questão. Eu posso fazer outro tipo de articulações que eu acredito que é mais interessante. Então, a partir daí, sem ter essa capacidade, muitas vezes técnica, essa interação de demonstrar para a sociedade que você nasceu por uma causa e a sociedade reconhecer isso, é mais interessante do que já ir direto ter esse tipo de articulação com o parlamento. Porque aí você já demonstra que realmente o teu interesse é focado na causa. Interesses mútuos focados nas problemáticas. As organizações, é interessante destacar que as organizações, no quesito de problemas, elas são mestres nisso. Porque onde está problema é onde estão as organizações. Vocês já se perguntaram por quê? Se ali tem crianças abandonadas, existe grupo de organizações atendendo crianças abandonadas. Se ali tem grupos de dependentes químicos, ali existem organizações acolhendo aqueles dependentes químicos. Se ali tem mulheres sofrendo por violência doméstica, existe grupo de organizações acolhendo essas mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Vocês já pararam para pensar, poxa, onde que tem esse tipo de problema, sempre tem pessoas organizadas para acolher esse tipo de problema? Nós somos experts, né, em buscar esses problemas, né? Por quê? Porque isso realmente são 2 pontos. Ou você está nesse movimento pela dor ou pelo amor. Ou pelo amor ou pela dor. Pela dor porque você está sofrendo. Exemplo. De repente, nesse palco vai subir uma senhora bonita, alta, cabelos sedosos, e ela vai falar para nós por que ela está
representando a Associação de Combate ao Câncer de Mama. Ou ela sofreu com isso, sentiu a dor da quimioterapia, a dor de desistir da vida, a dor porque o sangue, ou o câncer estava corroendo ela por dentro. Ela sentiu a dor e resolveu reunir outras mulheres e criar essa organização. É a dor. Você está ali pela dor. O amor não. O amor já é pela causa. Realmente você está aqui para amar. Você foca no outro, foca no próximo. Se eu estou vendo uma criança realmente que ela está desnutrida, ela está realmente numa certa vulnerabilidade, ela está numa comunidade onde que você vai, só tem aquela casa, chão batido, água com um pouco de feijão, é aquilo que tem para ela se alimentar, você está ali porque você realmente está focado no outro. Amor. Você está aqui só por duas causas, ou por amor ou pela dor. Então percebam que nessas duas causas são pessoas diferenciadas na sociedade. E percebam que não é qualquer pessoa que trabalha numa organização séria como essa. Não é qualquer pessoa que está à frente do Hospital Santa Marcelina. Não é qualquer pessoa que está à frente do Hospital do Câncer. Então, são pessoas realmente que estão voltadas para esse tipo de política, para realmente o que nós podemos fazer para melhorar a sociedade. Essa é uma pergunta que temos que fazer todo dia. O que devemos fazer para melhorar a sociedade? O que devemos fazer, além de fazer por conta própria, porque nós estamos ali sentindo a dor, porque nós estamos amando, mas como nós podemos articular e fazer as melhores estratégias para que a gente também chame o parlamento para essa discussão, para que a gente chame o executivo para essa conversa e ali desenvolver propostas inteligentes para que a gente possa apresentar soluções e, em conjunto, né, melhorar aquela problemática. É claro que os problemas não vão sumir todo dia. Todo dia gera boletos, né? Todo dia tem boletos, todo dia tem problema, todo dia tem acidente, todo dia acontece. Então, isso nunca vai acabar. Mas nós podemos diminuir essas dores, diminuir esses problemas, para que a gente possa realmente viver um pouco mais tranquilo nesse cenário, ok? Aqui eu apresento para vocês só um breve arcabouço no quesito de questões orçamentárias, mas para entender da importância disso. Por que a gente está falando aqui, nesse primeiro momento, é a relação entre a organização e o parlamento. Mas como já foi colocado na palestra anterior, o orçamento passa na casa. Vocês lembram desse que ele comentou, né? Ele comentou, o orçamento é aprovado na casa. E tem 3 possibilidades ali, dependendo de onde se encontra esse projeto de lei, para ser emendado, né? Realizar uma emenda naquele projeto de lei. As organizações que desejam captar recurso público, elas deveriam pelo menos entender um pouco desse processo orçamentário. Porque não adianta eu pedir asfalto na minha rua que não está asfaltada há anos, sem esse asfalto estar nesse planejamento. Vai acontecer o asfalto na rua da tua casa se não tiver no planejamento? O recurso que você está querendo atuar na tua política para acolher crianças, se não tiver essa previsão lá, você vai conseguir captar o recurso público, ter essa parceria? Então as organizações precisam ter pelo menos uma prévia ou realmente se relacionar um pouco com o orçamento público, que nós atuamos com causas indígenas. O que nós estamos atuando? Será que isso está nas estratégias de governo? Será que isso está nos instrumentos orçamentários? Está no planejamento estratégico de governo? Né? Um recadinho para mim, é? Obrigado. Olha, para mim, ó. Vamos lá, já leio. Então, a gente precisa pelo menos ter esse relacionamento com o orçamento. Porque quem já participou de audiência pública aqui, gente, orçamentária? Participaram. Quais foram as contribuições de vocês? Essas contribuições foram parar no orçamento? É difícil, né? Chegar assim. Nossa, eu cheguei lá e discuti, e debatei, e apresentei proposta, e quando fui ver, não estava no orçamento, né? Faltou um pouco mais de articulação, talvez. Né? Faltou um pouco mais de tato ali para entender para onde vai caminhar esse documento e onde que nós podemos realmente meter o dedo e falar, não, podemos ali. Primeiro, a audiência pública que ocorre. Está acontecendo a audiência pública agora. Né? Mas, obrigado, moça, mais um recadinho, adoro recadinho. Está acontecendo as audiências públicas. Essas audiências públicas, o governo vai instrumentalizar em PLs, projetos de lei, para
aprovar o orçamento para os próximos 4 anos, atualização da LOA-LDO. Você que participou da audiência pública foi lá e apresentou a proposta. Não, quero defender aqui os autistas, eu quero que tenha mais programas para o autismo, eu quero que realmente as escolas entendam mais sobre autismo e coisas relacionadas ao autismo. E quando apresentou o projeto de lei para a Assembleia, você percebeu que não há muita coisa sobre aquilo que você havia abordado. Aí onde que entra a nossa articulação? Com quem que eu posso conversar agora? Vou lá no parlamento. Deputado, olha, nós temos essa proposta, o que você acha? Antes de ele entrar para a votação, antes de ele começar a realizar as emendas no orçamento. E você, como organização, já começa a conversar com o seu parlamentar. E se for realmente interessante, provavelmente ele vai te apoiar. E assim ele vai começar realmente a desenvolver estratégias para que articule essas alterações dentro do orçamento. Está ficando claro aí, gente, essa estratégia? Então, a partir daí, você já teve 2 momentos. Primeiro, a audiência pública. Segundo momento, a conversa com o parlamentar. Com certeza, nesse caminhar, você vai conseguindo evoluir e apresentar realmente propostas que estejam na previsão orçamentária. Olha que legal. E a pergunta que eu sempre faço: onde estão as organizações da sociedade civil do estado de Rondônia que realizam esse tipo de estratégia? Onde que elas estão que não estão participando de audiências públicas ou não estão conversando da forma correta com seus parlamentares? Seja vereador, seja deputado estadual, seja qual for o parlamento. Mas onde nós estamos que não estamos realmente tendo esse tipo de estratégia, esse tato para discutir o orçamento. Um outro ponto importante, e aqui já vai entrar até num quesito aqui relacionado ao esporte, que eu respondo isso aqui no final, tá, gente? Eu vou ler e respondo ao final. Nós temos quesitos de captação de recursos de projetos incentivados. E está rolando no Senado essa propositura aqui, de um projeto de lei 3026 de 2022, para alterar o ECA. Vocês conhecem o ECA, né? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Está rolando lá. Já tem um tempinho, já é de 2018 a proposta, para alterar um item do ECA para que possa realizar captação de recursos para projetos incentivados por meio do imposto de renda. Vocês sabiam que tem 8 bilhões e meio de recurso disponível por meio do imposto de renda? Você que declara imposto de renda no formato completo poderia doar para um projeto desse. Na verdade, não é doar, mas sim destinar parte do que eu já vou pagar para o governo. Não, governo, não vou pagar tudo não. Vou pegar essa parte aqui e vou entregar aqui para a PAI. Vou pegar essa parte aqui e vou entregar para a AMA, Associação dos Pais e Amigos do Autismo. Vocês sabiam que poderiam fazer isso? E as empresas, né? Destinar parte do imposto que já vão pagar para o governo, não, vou destinar para os projetos incentivados. O que está acontecendo? E eu já busco o apoio de vocês também, de acessarem o Senado e votar. Sim, esse relatório aqui, ele passa para os senadores, falando da importância da alteração dessa lei. Esse tipo de movimento que são realizados... Mais recado, bicho, para com isso. Esse tipo de informação, de estratégia, é importante porque que são as organizações da sociedade civil que atuam com crianças. Elas sentiram a necessidade de desenvolver esse tipo de estratégia com os seus parlamentares, desenvolver esse projeto de lei juntamente com os parlamentares. Foi aprovado na Câmara Federal e agora está no Senado, que também está aguardando concluir essa votação para saber se é interessante ou não. E são poucos ainda, ó, 721. Isso aqui é relatório de... Agora que eu tirei. 21 de maio. Há 2 dias atrás tirei esse relatório para saber como é que estão essas votações. Então as organizações precisam se organizar. Aqui conversar com o seu... Agora a articulação aqui é conversar com os senadores. Então esse tipo de estratégia que é interessante as organizações terem, né, de se relacionar com o parlamento. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que as organizações poderão apresentar seus projetos, incentivar e captar diretamente com o contribuinte. Captar diretamente com quem declara o imposto de renda, com quem declara o imposto de renda na forma completa. As empresas que são de lucro real. E destinar parte do recurso direto para o projeto.
Então, são estratégias para eu parar de ficar mendigando, né? Passar o pires, mas estratégias mais organizadas, de uma gestão mais realmente estruturada, para que vocês, como organização, realmente vistam um perfil mais profissional, né, do terceiro setor. Aqui um outro exemplo que eu trago para vocês, que aconteceu aqui em Rondônia, em Porto Velho, é o Dia de Doar. E o Dia de Doar acontece todo ano. É um evento que nasceu lá, na verdade é um evento internacional que foi captado pela BCR, onde eu sou membro e conselheiro, Associação Brasileira Captadora de Recursos em São Paulo, e a BCR trouxe essa responsabilidade de espalhar o Dia de Doar para o Brasil inteiro. E houve na casa, na Assembleia Legislativa, esse projeto aqui, ó, PL 1481 de 2021, projeto de lei ordinário aprovado e foi sancionado pelo governo do estado de Rondônia a lei 5.240 de 2021, institui o Dia de Doar no calendário oficial do estado de Rondônia. E observe, esse é um movimento para sensibilizar as pessoas sobre a doação e principalmente para as organizações saírem da sua casa, das suas quatro paredes, irem para a rua e falar: nós existimos, nós precisamos de vocês, doadores, nós precisamos que doem para a nossa organização, para a nossa causa. E observe, não sei se vocês conhecem alguma dessas caras, mas aqui tem várias organizações, Centro Social Mazarello, Hospital Santa Marcelina, Casa Roseta, LBV. Então é um grupo de organizações que se reuniram em Porto Velho para movimentar isso junto com quem? Com o parlamento estadual. Né? Isso foi um projeto de lei aprovado e está aí. E vai acontecer novamente esse ano. E depois, se vocês quiserem pesquisar, acesse lá. Dia de Doar e procure o estado de Rondônia, que já vai ter todas essas informações de como vai realizar em 2023 o Dia de Doar. Pode realizar na sua cidade, pode realizar em qualquer lugar, gente. Peguem isso e se movimentem. Demonstre para a sociedade quem são vocês, como vocês estão organizados, qual é a tua causa, por que vocês existem. Por que nós estamos vivos? Acho que todo mundo já faz essa pergunta, né? Por que eu estou vivo? Por que eu existo? Um outro projeto de lei, que é aqui, aí é onde que eu falo, é importante a gente se organizar e saber o que nós estamos pedindo. Saber o que realmente é até a consequência disso. Esse projeto de lei também passou pela casa e foi aprovado. Mas observe um detalhe. É um projeto de lei número 1454, que alterou a lei 3.122 de 2013. Acho que vocês devem conhecer, tal famoso CISPAR, né? Certificado CISPAR, que é o certificado de parceria do governo do estado de Rondônia. O CISPAR é um certificado que ele te habilita como organização para captar o recurso do governo do estado, seja via emenda parlamentar, seja programações voluntárias e as previsões do orçamento que está lá. Mas existe um detalhe. O CISPAR é um documento que te habilita. Atrelado ao CISPAR, existem várias outras documentações. Exemplo, certificado do FGTS, certidão negativa trabalhista, certidão negativa federal, estadual, municipal. Essas certidões têm prazo de validade, como também o CISPAR. O CISPAR tem um prazo de validade antes dessa PL de 1 ano, que também não já fazia sentido. Porque se eu tenho um certificado que está me habilitando e fala que eu tenho habilitação por 1 ano, sendo que atrelado a ele eu tenho um certificado que vence em 30 dias. Certidão negativa do Tribunal de Contas, vence em 30 dias. Como que eu vou atrelar uma certidão de 30 dias por um certificado de 1 ano? Não faz sentido. Então, o certificado que te habilita, ela tinha que ter esse mesmo prazo acompanhando as outras certidões negativas para te manter numa regularidade fiscal. Correto até aí, gente? Aí vem esse projeto de lei e fala assim, não, vamos mudar porque está muito burocrático e não mudou nada, na verdade. Está tudo a mesma coisa, não mudou nada, não simplificou em nada. Vamos alterar o CISPAR de 1 ano para 3. Aí piorou, né? Porque aí de 1 ano para 3. Então também não faz sentido, porque mesmo que eu tenha o certificado, eu tenho que ter a regularidade fiscal. Então, tecnicamente, o certificado CISPAR não faz sentido para exigência nos procedimentos de parceria. Talvez, nesse projeto de lei, as peças precisam se encaixar para que o processo realmente caminhe de uma forma interessante. Talvez faltou um pouco mais de conversa, um pouco mais de discurso, né? Ou, realmente,
as organizações não souberam realmente apresentar a verdadeira problemática referente aos processos de parceria. Lembram que eu falei da 3019? É bem mais simplificado do que realmente eu ter um certificado CISPAR. Eu só preciso manter a regularidade fiscal da instituição, já que eu tenho que caminhar juntamente com o CISPAR no governo do estado de Rondônia. Então, a gente precisa realmente sentar com as organizações, entender e compreender e como nós podemos melhorar esses processos. Legal, gente? Tranquilo? Não vai divulgar isso não, tá? Tô brincando. E assim, antes de eu concluir, ainda tem tempo demais, ainda dá para falar muita coisa. O que eu quero deixar aqui para vocês, essa importância das organizações. Vou deixar aberto também para que vocês possam fazer perguntas. Mas a importância, vocês já perceberam o quanto vocês são importantes para a transformação da cidade? Vocês já perceberam isso? O quanto nós dedicamos? Eu fui anos voluntário. E ainda sou voluntário até hoje. Eu sou voluntário desde 2009 do Centro Social Mário Mazarello. Sou voluntário de várias outras organizações lá em Porto Velho e em outros estados também. Mas vocês já perceberam o movimento que essas organizações fazem e as mudanças que elas realizam? Eu sou fruto disso. Eu posso dizer realmente com todas as palavras, né? Eu sou fruto dessas organizações. Porque talvez se não fosse essas organizações me acolhendo desde pequeno, o meu caminho talvez poderia ter sido outro. Naturalmente, poderia ter sido outro. Se não fosse as organizações religiosas, passei por várias. São Cristóvão, que era no bairro de casa, era administrada pelo Padre Emílio Delanotte, um italiano que foi lá para o bairro São Cristóvão e ali ele me apadrinhou, né? Foi meu padrinho desde pequeno e acompanhei ele. Eu fiz até seminário por causa dele. Passei 6 meses no seminário por causa desse acolhimento. Como também fui para a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, que é conhecida como a Igreja dos Mormons, que me acolheu e me ensinou a ser um bom profissional. Como também fui acolhido pela LBV, Legião da Boa Vontade, que me ensinou vários cursos técnicos, principalmente na área de informática, e me orientou para o mercado de trabalho. Como também fui acolhido por várias outras organizações, que assim foi me transformando e realmente me dando direcionamentos. Cara, se não fossem essas organizações, quem seria Rafael hoje? Talvez não estaria aqui falando com vocês. Talvez eu estaria ligando para passar um trote para vocês, para ver se vocês me mandam um pix, né? De algum lugar, de outro, né? Lugar muito estranho ou obscuro nesse sentido. Mas, e pensando nisso, gente, eu quero que você se ligue nessa frase do Mário Sérgio Cortella. Quem sabe faz a hora. Um artista pode até se achar a estrela da companhia, mas lembre-se, mesmo ele sendo a estrela da companhia, a vida é constelação. Uma estrela não brilha sozinho. Vocês aqui, ó, provavelmente fazem parte tudo de uma organização só, um movimento único. Se fosse uma pessoa, se fosse um único indivíduo, será que ele realmente conseguiria brilhar? Se não fosse o apoio de vocês, o apoio de todos ali em conjunto, apoiando, incentivando, vamos juntos e correr atrás, junto com o parlamento, junto com o poder executivo, junto com o governo do estado. Então percebam que nós não somos independentes, jamais seremos independentes. Somos interdependentes. Eu preciso de você, como você precisa de mim, que eu preciso dele, que ela precisa dela, e assim vamos cada um contribuindo um pouco com o conhecimento. Legal, gente? Tranquilo até aí? Eu posso ler os bilhetinhos que eu recebi? Posso? Alguém quer mais mandar bilhetinho, não? Então vamos lá, vou pelo primeiro aqui, ó. Tem que tirar o óculos para ler, ó. Acredita nisso, gente? Vamos lá. Tem uma pergunta. A pessoa escreveu, é claro, né? Tem uma pergunta. Rafael, em relação ao esporte, pode ser usado captador de recurso para organizar eventos desportivos ou campeonatos? Vamos lá. É importante destacar que o captador de recurso hoje é considerado como uma profissão. Olha que legal, uma outra causa, um outro case. Hoje nós temos uma CBO de captador de recurso, que está no Ministério do Trabalho. Hoje, se eu quiser registrar uma pessoa como captador de recurso na carteira de trabalho, eu posso. Antes não tinha. O que nós fazíamos antes? Pegava qualquer pessoa e dava a nomenclatura de gestor de projetos.
mas ele não estava gerindo o projeto, ele só estava ali desenvolvendo a captação de recursos, se relacionando com a empresa, com doadores, com o governo, entre outras coisas. Hoje não. Agora vamos lá. Ela falou, usar o captador de recursos para organizar eventos. O captador de recursos em si, ele vai realizar a captação de recurso. Qual é a função do captador? É trazer receita para a organização, é trazer dinheiro, trazer din-din, trazer money para a organização para que ela se mantenha. Pague os colaboradores, pague os projetos, pague os fornecedores, pague aquilo que for necessário para manter a organização. Essa é a principal função do captador. Agora, se você quiser realmente desenvolver ele para organizar eventos, aí vai ter que conversar com ele para saber sobre as suas habilidades, gestão de projetos, entre outras coisas. Mas o captador em si, a principal função dele é captar recurso, ok? Como as associações podem se organizar ou se aproximar do parlamento para fazer convênios? Vamos lá. Tirem da boca de vocês a palavra convênios, tá? Só se for para questões muito específicas, para as organizações de saúde, educação, coisas que é trazida no quesito do arcabouço jurídico nessas parcerias. Tirem convênios, agora tragam a palavra parceria. A Lei 13.019, ela fala sobre parceria. Ela traz novos instrumentos jurídicos, né, para ter uma relação de parceria com o Poder Executivo. Ali ela traz 3 tipos de instrumento: termo de fomento, termo de colaboração e o acordo de cooperação, que são regidos por essas legislações. Então, hoje nós não fazemos convênios, e sim parceria. Convênios é só entre os entes, é só entre a União, o Estado e o município e entre seus órgãos. Então, entre seus órgãos, né? Ficou meio estranho, né? Entre seus órgãos, não. Essa piada não rolou, não, né? Não valeu, não, né? Mas tudo bem. Então, é relação de repasse de recursos entre os entes. Eu, governo federal, quero passar um recurso para o Estado de Rondônia, o governo do Estado de Rondônia. Então, passo no formato de convênio, Portaria Interministerial 424 de 2016. E ali você regulamenta os processos de passe entre os entes. Agora, eu quero pegar um recurso e passar por uma associação, parceria. Então, vamos celebrar uma parceria, prefeito. Vamos celebrar uma parceria, governador. Vamos celebrar uma parceria, presidente. Então, entre município, Estado e União. Agora, com certeza ele quis falar sobre a emenda parlamentar, aproximar o parlamento para fazer esses convênios. Vamos lá. O parlamentar, e hoje realmente teve uma evolução nas emendas parlamentares, que foi muito interessante. É destacar que houve um aumento bem considerável na aplicabilidade das emendas parlamentares. Hoje tem média ali, acho que de 6 milhões disponível para cada parlamentar. Acho que é 6 milhões, né, para cada parlamentar. Acho que é uma média. Estou tirando aqui uma média. 6 milhões. Lembrando que 50% desse valor é voltado, direcionado para a saúde. Tá? 50% desse recurso, na verdade, da emenda parlamentar, que ele vai emendar o orçamento, é para a saúde. Então, como que você realmente consegue desenvolver esse tipo de procedimento para captar emenda parlamentar para o seu projeto? É claro, é ter uma relação com o parlamentar, apresentar esse projeto, saber se ele vai ter interesse em investir nesse projeto, demonstrar o seu ativo político do projeto, ali aglobando realmente todas as ações, as metas que serão desenvolvidas, os resultados esperados referente ao projeto. Se o parlamentar tiver interesse, provavelmente ele vai, não, eu vou destinar uma emenda parlamentar para vocês. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, de repente é um evento que vai acontecer lá, é um encontro com os povos indígenas do estado de Rondônia. Vamos pegar como exemplo. Vocês apresentaram o parlamentar e vou lá, não, vou colocar aqui, 200 mil reais para vocês realizarem esse evento. Tranquilo até aí, gente? Eles foram lá com o parlamentar, conversou, o parlamentar gostou e vai realizar o encontro dos povos indígenas do estado de Rondônia. Perfeito aí, gente? Vocês já realizaram esse encontro, já? Já, né? Não. Ficou meio assim? Então, bora realizar agora, né? Vamos lá. Então, eles captaram esse recurso. 200 mil reais. O que vai acontecer? O parlamentar ele vai desenvolver um ofício e vai informar a Casa Civil esse ofício. Ele vai lá informar e, principalmente, ele vai apresentar a dotação orçamentária. Provavelmente vai ser 335041, que é 50 a modalidade da aplicação, que fala que é um repasse de recursos para as organizações da sociedade civil, e a 41,
que são contribuições. Chegou na Casa Civil, a Casa Civil vai alinhar e ajustar com o parlamentar e a partir daí vai para a CEPOG, que é a Secretaria de Planejamento, que vai fazer as suas publicações e os ajustes orçamentários. E por fim, como é um evento, vai para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que é a Sejusel. E a partir dali, a Sejusel vai notificar a instituição, falar, ó, recebemos o ofício do parlamentar, nos apresente agora o plano de trabalho e os documentos. Aí onde que começa a brincadeira, né, burocrática, para que você apresente o plano de trabalho, como que vai ser realizado o evento, e as documentações para saber se tem a regularidade jurídica da organização, se ela está realmente ok e apta para captar o recurso. E é claro, lembrando que um dos documentos exigíveis é o próprio CISPAR. Ok? Então, gente, a estratégia para você realmente captar esse recurso ou se aproximar com o seu parlamentar é realmente essa tratativa de trazer a organização ou o projeto para saber se alinha também com os interesses e as estratégias do deputado. Porque, de repente, eu não sou muito voltado para para esse tipo de evento, o meu evento é mais educacional para o autismo. Então, o deputado é mais propenso a receber projetos do autismo do que projetos dos indígenas. Então, é importante a gente observar esses detalhes para saber. A pergunta que eu faço para vocês, e façam isso depois, desses deputados que apareceram aqui, quais deles estão na Comissão de Educação? Quais deles estão na Comissão de Desenvolvimento Econômico? Quais deles estão na Comissão de Segurança? E assim você vai identificando o perfil de cada parlamentar. Eu não preciso pegar meu projeto e bater nos 24. Vou lá bater na porta dos 24. Batendo. Não há necessidade disso. Faça esse estudo, entenda o perfil do seu parlamentar e converse diretamente com aquele que é mais propenso a investir no teu projeto, ok? Legal, gente? Quem fez essa pergunta? Respondido? Fechou? Próxima. Quem pode pedir a realização de audiência pública? O parlamentar. O parlamentar ele faz essa solicitação. É claro que ele vai fazer essa solicitação em sessão. Ele vai fazer todas as instrumentalizações internas na casa, abrir um ofício, protocolar, fazer todo o procedimento e depois ele vai aprovar em sessão. Mas o que é interessante observar é que a manifestação pode ser nossa. Nós queremos realmente discutir as pautas dos povos indígenas. Nós queremos discutir realmente as pautas do autismo ou da educação inclusiva. Então, nós, como organização, realizamos essa conversa com o parlamentar para que ele nos apoie a realizar uma audiência pública. Isso é muito legal, é muito interessante. Já realizamos várias audiências públicas, não sei quem já participou, mas lá em Porto Velho, com o apoio de alguns parlamentares, criou-se até o grupo de trabalho que o rapaz anterior comentou, mas aquelas pequenas comissões que anualmente precisa ser atualizada, grupo de apoio, esqueci o nome, mas criou-se uma voltada somente para o terceiro setor, só que não houve realmente demandas e tudo mais, e como todo ano atualiza, precisa realmente renovar esses grupos, então acabou não renovando. Mas qualquer organização, qualquer cidadão, que for uma pauta importante, que for realmente algo de interesse da sociedade, pode solicitar isso e conversar juntamente com o seu parlamentar, ok? Mais alguma pergunta, gente? Questionamentos? Contribuições? Nenhum real? Não? Não, ela só vai ficar me olhando mesmo, né? Nenhum real. Minhas piadas não cai uma, né? Minhas piadas não servem, né? Eu tô indo bem, cameraman? Então, por que você não tá rindo? Ok? Então, tá rindo, né? Acho que eu morreria se eu fosse stand-up, né? Então vamos lá. Ok, gente, tranquilo até aí? A galera acompanhou o raciocínio, a importância das organizações da sociedade civil com o parlamento, e não podemos realmente confundir as relações. Porque nós, como organizações, aí vou uma reflexão muito pesada mesmo. Eu sou filho, nasci, criei e me profissionalizei em Porto Velho. E eu acompanhei muitas organizações, principalmente associações de bairro. E não sei se acontece na cidade de vocês, mas boa parte dos representantes das associações de bairro nunca estão ali pelo interesse do próprio bairro, e sim por interesse próprio para produzir situações dentro da associação para
um trampolim de interesse político partidário. Então, esse é um perigo que tem no quesito de você ter realmente, identificar esse tipo de indivíduos dentro desse processo. Então, o que precisa estar claro? O que é fundamental e essencial? Os parlamentares, eles são fundamentais para a nossa vida. E não podemos deixar disso. Eles são fundamentais, mas eles não são essenciais para a nossa vida. É uma diferença muito grande. Eu vou repetir. Os parlamentares são fundamentais para a nossa vida, mas eles não são essenciais. O que eu quis dizer com isso? O que é a essência? A essência é a tua alma. É aquilo que realmente tu é. A tua essência. Eu vou vender a minha essência para outra pessoa e eu ficar atrelado àquilo? E quando eu quero dizer que é fundamental? O parlamentar é fundamental. Significa o quê? Que aqui nessa casa eu encontro minha pá, minha enxada, minha vassoura, ferramentas que vão me ajudar a construir uma política pública mais interessante para a sociedade. Então eu não posso me atrelar pela questão da essência. Eu não vou vender minha alma, mas sim entender que a minha relação com o parlamentar é fundamental para que a gente possa melhorar as políticas públicas. Ok, gente? E para eu encerrar, acho que já está no meu momento. E para encerrar, eu quero deixar a seguinte frase para vocês. Opa! Seguinte frase. Existe uma frase que fala da seguinte forma, que talvez isso possa ser interessante para nós. Só sei que nada sei. Quem falou essa frase, moça? Quem? Olha só, Sócrates. Sócrates, só sei que nada sei. De todo o meu conhecimento, desenvolvido em contato com todos dessa sociedade, descobri que só sei que nada sei. Assim disse Sócrates aos seus discípulos. Sócrates queria saber quem era o mais sábio ateniense do seu tempo. E ele foi visitar os Delfos e perguntou: senhores Delfos, quem sois os mais sábios desse tempo? E os Delfos responderam: é vós, Sócrates, vós que sois mais sábios desse tempo. E Sócrates se assusta: mas como serei eu que só sei que nada sei? Por isso mesmo, Sócrates, quanto mais você sabe que nada sabe, mais sábio é. E o que isso significa? Só sei que nada sei, que sozinho eu não consigo, eu preciso de você. Só sei que nada sei, que se a gente não unir as organizações, a gente não vai causar impacto positivo. Só sei que nada sei, que apesar que os parlamentares não são essenciais para a nossa vida, mas são fundamentais, e trazer eles para o processo e contribuir para a implementação de políticas públicas, a gente não vai conseguir. Só sei que nada sei, que realmente representa a humildade de entender que todo mundo faz parte do processo e vai contribuir para isso. Seja a associação, seja o governo do estado, seja o parlamento. Então, unindo esse grupo de pessoas, de organismos e de poderes, só assim a gente consegue causar o impacto necessário de forma positiva para a sociedade. Então, só sei que nada sei, e assim me despeço de vocês. Espero que tenha valido a pena esse nosso encontro. Obrigado, gente.